Olá, meu povo! Voltamos para falar agora das possíveis escolhas do Packers no draft. Vamos simular algumas situações? Como é que está a ansiedade aí? Quem que pode pintar? Qual que é o seu jogador favorito? Sua posição favorita para a nossa primeira escolha? Essas e outras dúvidas a gente vai levar, né? Até o final do mês de abril. A gente já está... Eu particularmente já estou ficando meio paranoico de tantos mocks que eu tenho acompanhado e cada um com uma simulação diferente, mas com algumas coisas em comum que a gente pode pontuar aqui, em termos de posições e em termos de nomes, o que pode aparecer. Bom, eu não consigo ver outra possibilidade de na escolha 30, né, nossa primeira escolha, vir um wide receiver ou um linebacker, na pior das hipóteses. Porque são as duas maiores carências que a gente tem. Embora eu tenha visto alguns outros mocks que prevêem talvez um jogador para a nossa OL, ou algum defensive tackle, acho chance remotíssima disso acontecer. Sim, você quer que eu fale que eu também já vi quarterbacks em alguns mocks, mas eu não acredito. Tirem isso da cabeça. Não vamos draftar quarterbacks, pelo amor de Deus. Acho que não é o momento ainda. A gente jogaria uma escolha importantíssima fora, tá? Até porque não é a classe mais brilhante dos últimos anos em termos de quarterbacks. Então, voltando. O wide receiver tem 70, 80% de certeza que é o que vai pintar na escolha 30. Tá? Agora, qual que vai pintar? Como eu falei no vídeo anterior, a classe é excelente. Tem uns 10 nomes possíveis de aparecer no Packers, que se aparecessem ninguém ficaria chateado. Poderia ter alguma divergência aqui, outra ali em relação ao perfil de jogador, mas seriam nomes aí que iam agregar demais, né, ao nosso elenco. Então fica difícil a gente especular o que pode aparecer. Tá? Mas o que seria mais possível de surgir, aí que eu tenho visto nos últimos dias alguns comentários a respeito, é do pessoal aí que se destacou no último Combine, como por exemplo Denzel Mims. Eu vi de alguns mocks essa possibilidade. Donovan Peoples-Jones, que também foi muito bem. Brandon Ayuk. Esses são os que se destacaram, que não eram tidos como ali os bambambans, né? Mas, ainda assim também podem cair pra gente na escolha 30 nomes mais gabaritados como de Justin Jefferson, que foi campeão do college, né, por LSU. Jalen Reagor, também muita gente tem falado coisas muito boas dele. Também pode aparecer o Laviska Shenault. Alguns gostam, outros têm algumas restrições também. T. Higgins pode também surgir, embora tenha, acho que um valor até para sair antes. Assim como o Henry Huggs também deve sair antes, mas se não sair seria um nome excepcional também. Chase Claypool, Jerry Judy. Então, assim, eu acho que quem vier vai vai representar muito bem, porque é uma classe muito preparada, de muito valor. Se vier linebacker, acho que não pode fugir muito de três nomes de maior valor, como Isaiah Simons, Kenneth Murray, que é o mais cotado para pintar, talvez uma primeira escolha, caso não venha um wide receiver, e o Patrick Quinn também, que mostrou muito potencial. Né? Outras escolhas que podem aparecer, pelo que a gente tem visto nos mocks por aí afora, seriam um defensive end ou um edge, tá? Um defensive tackle, porque depende muito da situação do Brian Bulaga, se ele vai renovar o contrato ou não. Tá? Perdão, eu falei defensive tackle, não. Offensive tackle, né? É a função do Brian Bulaga. Defensive tackle deve aparecer também um nome. Um safety deve aparecer também. E um running back. Basicamente, essas posições devem ser aí preenchidas. Lembrando que a gente tem 10 escolhas no draft.
Então provavelmente alguma posição vai ter mais de um jogador aí. Acredito que em termos de recebedor a gente deve draftar dois, né? Dois recebedores pelo menos, né? Via draft, tá? Então essas posições eu acho que, pelo que eu tenho visto, devem aparecer pra gente, tá? Em relação a free agency, alguns reforços podem vir via free agents, assim como ano passado vieram bons nomes. E isso talvez tiraria um pouco da pressão por draftar um jogador, né, um atleta, ah, no mês que vem. Wide receivers são especulados, pelo menos foram especulados três nomes. Odell Beckham Jr., que tem uma técnica inquestionável, mas é uma figura problemática, como todos sabem. A Amari Cooper foi também ventilado há algum tempo, mas há uma tendência que ele permaneça nos Cowboys agora. Então, acho que... E também o Robbie Anderson. O Robbie Anderson do New York Jets também chegou a ser especulado. Mas nada confirmado. Não sei se virá algum recebedor via free agency. O mais certo é que talvez venha o tight end. E a preferência número 1 é o Austin Hooper, tá? Do Atlanta Falcons. Esse pode pintar sim, que seria muito interessante. Em termos de linebackers, também têm sido comentados alguns nomes. O mais próximo seria do Corey Littleton, que atua pelo Los Angeles Rams. É o nome favorito nesse momento. Mas seria o mais caro. E então tem outros também sendo comentados, como o caso do Nick Kwiatkowski, que joga pelo nosso rival, no Chicago Bears. E o Joe Schubert, que joga pelo Cleveland Browns. Seriam opções mais baratas e de certa forma satisfatórias para a posição que a gente precisa, né? Visto aí que está iminente, né, a saída do Blake Martinez, a menos que surja uma renovação surpresa aí por um valor bem inferior ao que ele mereça receber no momento. Né? Eu falei de tight end, é uma necessidade que a gente tem, pelo menos um aí para vir jogar, já que deve se apostar muito no Jay Sternberger. O calouro tem muito talento, muito potencial. Mercedes Lewis tem mais um ano de contrato ainda. Tem o Robert Tonyan. E o Jimmy Graham a gente começa mais uma semana e não tem a notícia do corte dele, que vai deixando a gente puto da vida. Né? Mas é uma coisa que mais cedo ou mais tarde tem que acontecer para liberar nosso cap, para a gente ter um pouco mais de fôlego para investir. Então, até por isso, eu acho que não deve vir um tight end pelo draft, porque a classe desse ano não é das melhores. Se vier, talvez venha alguma coisa ali por volta da sexta ou sétima rodada, mas não acredito. Tá? Então, basicamente, são essas expectativas que a gente tem para o draft, nessas posições, esses jogadores. Conforme as semanas vão passando, vai se aproximando, as notícias vão esquentando, alguns nomes podem surgir, algumas confirmações também. Dia 18 de março começa a Free Agency, vai ser aquele Deus nos acuda. Tudo pode acontecer e a gente vai seguir acompanhando e vai informando vocês das principais notícias e das bombas aí que podem surgir para o nosso Packers, tá ok? É isso aí, pessoal. Curtam, se inscrevam no canal e a semana que vem eu volto com mais vídeos para vocês, tá certo? Um grande abraço, Go Pack Go!